Sejam muito bem-vindos ao canal Direito Religioso, eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Vieira e nós estamos aqui novamente nesse canal em que o mundo do direito interage com o mundo da religião. E interage tanto, né, Thiago, que nós nem tínhamos falado disso, nós estamos de cenário novo. Cenário novo, nós estamos dentro de uma igreja, já que falamos tanto de igreja. Exatamente, estamos aqui na Capela da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Porto Alegre. Queremos deixar já o nosso agradecimento pela gentileza de ceder o espaço tão maravilhoso, tão lindo desse lugar aqui, para nós também podermos gravar alguns vídeos e conversar com você a respeito de direito e religião. E já que nós estamos falando dentro de uma igreja, será que essa igreja, como tantas outras, precisam de CNPJ? O CNPJ, ele é obrigatório, Jean? Então, se você quer saber esta e outras situações, se liga aí, vamos rodar a vinheta e vamos para o vídeo. Então, gente, a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado. No nosso ordenamento... Traduz em português. Isso, no ordenamento jurídico brasileiro... Traduz de novo. Nas leis brasileiras, agora tá ficando ordenamento jurídico, as leis que entrelaçam o fato social e o regulam... Agora falei feio de novo, né? Não adianta. É muito juridiquês, é demais. Não consegue. Mas, enfim, a lei brasileira cria vários tipos de pessoas jurídicas. Algumas são públicas, que são as pessoas jurídicas que têm alguma relação com o governo, com o Estado. Por exemplo, o município. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno da administração direta. Uma autarquia, como a EPTC, é uma pessoa jurídica de direito público interno da administração indireta. EPTC é a Empresa Pública de Transportes Coletivos aqui de Porto Alegre, só para ficar claro. Isso. Como tem pessoas jurídicas de direito público, tem aquelas de direito privado, que são as que não estão dentro do Estado, nem de forma indireta. Exatamente. Tá? Eu citei duas, né? O município, direta, a EPTC, que é a Empresa Pública de Transporte, indireto. E nas entidades privadas? Elas estão lá no artigo 44 do Código Civil. Daí ela tem alguns incisos que falam quais são esses tipos. O primeiro são as associações civis, então, né? Por isso Código Civil. O segundo, as sociedades. Associação civil é aquela associação de moradores de bairro, por exemplo. É quando pessoas se juntam para uma finalidade não econômica para que elas possam fazer ações de cultura, de saúde, de assistência social, filantropia, né? As sociedades, aí sim, são pessoas e pessoas que se unem ou pessoas e capital que se unem para uma finalidade econômica. As fundações, quando a gente coloca um valor financeiro, afeta esse valor financeiro para que ele desenvolva uma atividade não econômica, normalmente de natureza também filantrópica, educacional, de cultura, de saúde. Tá? Depois, as organizações religiosas, que são as igrejas, que são todas aquelas entidades que vivem a espiritualidade de maneira organizada, seja de qualquer tradição espiritual que seja, como lá na Constituição está explicitado templos de qualquer culto, porque isso também abarca as que não estão protegidas por um CNPJ. Quando elas estão organizadas, quando elas estão devidamente constituídas, elas têm essa forma de organizações religiosas. Depois vem os partidos políticos e depois vem um outro tipo de empresa especial, que é a chamada empresa individual de responsabilidade limitada. Essas são, na legislação brasileira, as pessoas jurídicas de direito privado. Então, e será que a igreja, que a gente já sabe que o nome jurídico dela é organização religiosa, será que ela nasce a partir do CNPJ? Essa é a resposta, então, que nós estamos procurando aqui nesse vídeo. Eu vou dizer para você que o nascimento da igreja não acontece com o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. O que significa CNPJ? Exatamente isso que eu falei. O Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, que é feito lá na Receita Federal do Brasil. Todas essas pessoas jurídicas que o Jean falou, elas devem estar cadastradas na Receita Federal. É como o CPF da pessoa, o CNPJ da pessoa jurídica, né? Da pessoa jurídica. E a igreja, então, ela precisa estar cadastrada? O que eu posso dizer para você
sim, ela precisa estar cadastrada. Mas o documento mais importante da igreja, o nascimento da igreja, não se dá com o CNPJ, Jean. Como é que a igreja nasce? A igreja nasce a partir do momento em que os seus fiéis se reconhecem como uma comunidade de fé, como uma igreja. Aí que nasce a igreja também no mundo comunitário, né? No mundo social. Agora, o que vai acontecer? Que quando eu faço a organização desta igreja e a partir do registro dos seus estatutos num cartório, né? Eu vou lá no cartório, no registro de pessoas jurídicas e registro o estatuto social, a constituição eclesiástica daquela igreja, aí eu tenho também um reconhecimento do Estado para com aquela comunidade de fé. É mais ou menos assim. Eu sou pai. A Sofia tem 2 anos e 2 meses. Quando ela nasceu, eu acompanhei, dei o primeiro banho nela, aquela coisa toda, e desci. Dentro do hospital tinha um cartório. E lá, então, eu fiz a certidão de nascimento da Sofia. Mas digamos que eu estivesse lá no interior de Mato Leitão e quem fizesse o parto da Sofia fosse uma parteira. Bom, de repente eu ia demorar uns 4 meses para chegar num cartório para fazer a certidão de nascimento. A Sofia não existia durante esses 4 meses? Isso se fosse lá uns 50, 60, 70 anos atrás, né, pessoal? Meu pai foi assim, tá? Meu pai nasceu em 6 de outubro e só foi registrado em 12 de dezembro. E nesse período ele não era gente? Claro que era, ele tinha nascido. Então a igreja nasce quando o grupo de fiéis se reúne com o ânimo de ser igreja. E ela é reconhecida perante o Estado através do seu estatuto social, que é uma espécie de certidão de nascimento, Exatamente. Que geralmente anda junto. Exatamente. Né? A pessoa vai lá, funda a igreja e registra o estatuto. Mas não é obrigatório, pode demorar um pouquinho. Pode demorar um pouquinho, mas para que ela possa proteger-se, possa usufruir de todos os benefícios que uma organização, que uma entidade organizada pode usufruir, ela vai sim se organizar e ela vai constituir-se. E a primeira coisa é registrar esse estatuto. Exato. Aí. E a segunda coisa, então, é fazer o quê? É buscar o seu cadastro como contribuinte, o seu cadastro também perante a Receita Federal do Brasil, que é o... E como é que faz isso? Famigerado CNPJ. Tem um tal de DBE... Isso, então tem uma declaração... Precisa de um ferreiro, né? Não, tem uma declaração que normalmente se extrai junto com a saída do protocolo lá do registro do estatuto, que vai ser protocolada na Receita Federal. Normalmente esse é um trabalho que os contadores fazem, né? E aí se faz um trâmite burocrático para que se consiga o CNPJ perante a Receita Federal. Esse DBE, que é o documento básico de entrada, é assinado pelo contador, pelo presidente da igreja, e com esse documento, o contador mais o estatuto registrado, mais a ata de fundação da igreja, dá entrada, então, na Receita Federal do Brasil, e logo em seguida vem o cadastro. E é importante que esse cadastro lá na Receita também seja como organização religiosa. Nós já vimos vários comprovantes de inscrição cadastral na Receita, de igreja como associação, de igreja como clube, de igreja como qualquer coisa, menos igreja. É organização religiosa. Então já fica uma dica aí. Dá uma olhada no CNPJ da sua igreja e verifica se lá no CNPJ, no cartão CNPJ, a atividade que está inscrita lá está como organização religiosa ou se não está como associação civil. É fácil, você vai no Google e coloca assim, comprovante de inscrição cadastral Receita Federal do Brasil. Vai direto vai colocar para nós lá depois os links. O link vai estar aí embaixo. Tá? Exatamente. Mas, Jean, e congregação? Precisa de CNPJ? Bom, então não saiu uma instrução nova aí, ó, dizendo que precisa, que não precisa? Vamos direcionar. Vamos primeiro fazer a necessária... digressão. Olha aí, isso falando tá parecendo... difícil de novo, cara. O quê? Tá falando difícil de novo. Toda hora ele tá falando difícil. Vocês não acham que tá falando difícil demais, não? Digressão. É bonito, né? Quando eu crescer, eu vou falar bonito assim. É que eu sou terrivelmente cristão. Tá feito. Se você não viu ainda, dá uma olhada no vídeo lá dos Terrivelmente Evangélicos. Bom, nós estamos falando tudo isso aqui sobre o nascimento da igreja, de uma igreja independente, de uma igreja sede, vamos dizer assim, certo? Essa igreja cresce, essa igreja começa a estabelecer pontos de pregação, começa a estabelecer grupos caseiros, esses grupos também vão se fortalecendo e devagarinho essas pequenas células vão se desenvolvendo em novas congregações.
mas elas ainda são trabalhos incipientes, trabalhos que estão começando ou trabalhos que ainda estão muito frágeis para serem uma nova igreja. E aí fica a pergunta, esses pontos de pregação, que muitas vezes já passam da casa das pessoas e começa a alugar salão, começa a ter, às vezes, até templo construído, isso dentro de algumas tradições é muito normal de você ver, as igrejas sede, as congregações que vão se formando em bairros ou em distritos e tal, e que vão construindo o seu templo, esses aí precisam do CNPJ ou não precisam? Né? Essa foi a pergunta que o Tiago fez. Até junho de 2016, nunca no Brasil uma congregação, um ponto de trabalho precisou ter CNPJ. Até junho de 2016. Só que saiu uma instrução normativa aí, nova. Qual é o número dela? 1634 de 2016. 1634, e esta instrução normativa obrigou a qualquer ponto de trabalho que fosse, tivesse CNPJ. Isso gerou um problema muito grande, né, Jean? Porque nós advogamos para diversas igrejas e tem uma igreja sede, tem várias igrejas sedes que às vezes tem 25 congregações. E essas são congregações realmente só congregações de ponto de vista espiritual. Não existe ali nenhuma atividade administrativa. O pessoal, né? que é evangélico sabe o que a gente está falando, mas se você não é evangélico e está vendo o nosso vídeo, é o seguinte, gente, muitas vezes a igreja envia um missionário lá no meio da vila e essa pessoa vai uma vez por semana, vai ter que ter CNPJ? Para o cara ir lá, um missionário ir lá uma vez por semana para pregar o evangelho. Pela Receita Federal, até pouco tempo atrás, precisava ter. Inclusive, era passível de a igreja sede ser autuada por conta disso. Esse ponto de trabalho é fechado e a gente vê a liberdade religiosa sendo violentada. Por isso que a gente sempre fala que a liberdade religiosa, como ela é um direito imaterial, que é um direito que a gente não pega, não apalpa, a gente precisa cuidar dele muito mais, ele é muito delicado. Né? E essas situações que fazem na vida prática a gente entender um pouco mais disso. Pense na situação, tá? Um missionário está lá na Baixada Fluminense, lá em cima do morro, pregando para 20 pessoas. Daqui a pouco chega um fiscal da Receita e diz assim, tu aí, tem CNPJ? Ah, não tem, então vamos fechar o barraco. Sabe, é uma coisa surreal. E aí começa a ver aquela coisa do embaraço na atividade religiosa, que nós já conversamos com vocês lá atrás, falando sobre o Estado laico brasileiro como vedando o Estado, né, a Constituição vedando, proibindo o Estado de causar embaraço à atividade religiosa. E aqui é mais que embaraço, né? Chegava a ser um impedimento mesmo, porque não tem cabimento um fiscal dizer, olha, você só pode pregar, ou vamos pensar em outra religião, na Umbanda, qualquer religião, você só pode falar aqui se você tiver o CNPJ. Cadê a carteira? Cadê o crachá? Realmente acontece cada coisa, né? Mas tem luz no fim do túnel? O governo Bolsonaro implementou uma medida fantástica, mais uma vez, o pessoal vai achar que a gente é bolsominion. Mas o que eu vou fazer? O Bolsonaro está implementando coisas fantásticas. Nós temos que... O que é bom tem que falar, né? É verdade. Depois, assim, sobre os outros problemas, quando eles têm a ver com direito e religião... A gente vai falar também. A gente fala também. Como eles não têm problema a ver com direito e religião, este canal não é um canal de política, é um canal de direito e religião. Exatamente. Então, a gente não fala. Muito bem. Então, o Bolsonaro editou uma nova instrução normativa. Na verdade, a Receita Federal... O Marco Sintra, aquele que deu uma derrapada esses tempos atrás aí falando sobre taxação de igrejas, mas muito bem. Mas ele ouviu o nosso vídeo. Eu acho que ele viu o nosso vídeo, ele deu uma mudada de opinião. A Receita Federal expediu uma nova instrução normativa, que é a instrução 1897, agora de 27 de junho de 2019, em que acabou-se a exigência de que as congregações, de que essas entidades dependentes de um CNPJ raiz de organização religiosa e que não tenham atividades administrativas, né? Ou seja, elas não regulem o seu próprio dinheiro, recebimentos ou pagamentos, que elas sejam realmente uma filial apenas de um templo de qualquer culto, que elas não precisam estar constituídas como um CNPJ para que aquele ponto possa funcionar. É isso aí, ganha a laicidade brasileira, ganha a liberdade religiosa, ganha os fiéis de qualquer credo,
Valeu, pessoal. Não esquece daquelas coisas todas aí do canal, de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Verificar se ele continua ativado. Compartilhe com seu pastor, compartilhe com a liderança da igreja e faça suas perguntas, faça seus comentários para que a gente possa continuar aprimorando essa ferramenta e conversando com a igreja no Brasil. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, valeu.